Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos todos a mais um Papo Clia, o nosso espaço para conversarmos sobre psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, diretora-geral da Clia, e estou aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Bertamati. Ela é médica, ginecologista e pesquisadora nas áreas de saúde da mulher, metabolismo e obesidade. Então, seja muito bem-vinda, doutora Maria, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer poder conversar com toda a audiência, com todos os pacientes, com todas as pessoas que seguem a CLIA. Obrigada, Que Ana. bom! E o nosso papo hoje vai ser um papo muito especial, porque nós vamos falar sobre saúde da mulher e climatério. A verdade é que a saúde da mulher ainda é muito pouco abordada em alguns espaços, mas é muito importante a gente conversar sobre isso, porque nós, mulheres, somos mais de 50% da população brasileira e também somos nós que envelhecemos mais e melhor, né, aqui no Brasil. Então, vamos lá. Doutora Maria, começando pela sua experiência profissional, como que surgiu esse desejo de estudar mais sobre a saúde da mulher e entender o funcionamento do nosso corpo? Bom, isso é uma coisa curiosa que dentro do nosso internato, né, quando eu sou formada, esse ano vai fazer 29 anos de formada, então há muito tempo atrás, quando a gente está lá estudando no hospital, fazendo nossas especializações, nossos estágios, é muito comum que a gente se encante com algumas áreas especificamente, principalmente antigamente não existia essa coisa toda da rede social, então a gente não tinha contato com certas coisas até um pouco mais comerciais, vamos dizer, a gente não se preocupava tanto com certas coisas do nosso futuro profissional. Então a gente realmente se apaixonava por aquilo, e eu me apaixonei pela ginecologia e obstetrícia, e é muito comum isso acontecer justamente na parte da obstetrícia, por incrível que pareça, porque a gente vai lá fazer parto. Então, nós somos estudantes, é a paixão ali pela parte hospitalar e a cirurgia, e realmente o nascimento é um momento grandioso para você que está ali prestes a começar a atuar como médico, realmente é apaixonante. E isso envolve todo o cuidado da mulher, então a gente aprende normalmente, se apaixona pela ginecologia através da saúde reprodutiva. Isso é o mais interessante. Mas aí, quando eu comecei a atuar dentro da minha residência, a minha verdadeira paixão foi a parte endocrinológica, os hormônios. Então, para mim, ali o metabolismo, o aprendizado sobre como funcionam as cascatas hormonais e metabólicas dentro do dia a dia da mulher, por que a mulher ela tem tantas fases, por que ela tem tantas transformações ao longo da vida. Então, eu fui me especializando nessa parte, fiz até um estágio numa área de oncologia inicialmente, cirurgia oncológica, e depois comecei a me especializar, o meu mestrado, meu doutorado, tive um doutorado com estágio nos Estados Unidos, na Universidade de Emory, e tudo muito voltado para o entendimento da parte hormonal e metabólica. E aí, a parte hormonal não tem como, né? Para a mulher, hoje, cada vez mais cedo, ela começa a sofrer mudanças hormonais. Talvez até pelo contexto que a gente vai abordar hoje, o estresse, o dia a dia, a dinâmica de vida da mulher. Então, eu me apaixonei por isso até pela minha própria vivência. A gente vai passar, o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Então, rapidamente eu fui me aproximando da minha própria menopausa e vendo a necessidade de manter a saúde, o foco, a sua capacidade de tomada de decisão e o quanto a mudança hormonal vai afetando isso ao longo da vida. O estresse, o ganho de peso, então todas essas coisas eu fui vivenciando. E, na verdade, muitas coisas que a gente vai fazendo realmente tem a ver com a sua própria mudança, com a sua própria melhoria. Então, acho que vivenciar esses processos me fez direcionar minha carreira, as minhas escolhas na parte científica, na parte acadêmica, e hoje, mais especificamente, na parte profissional, no investimento que eu faço nos meus negócios, na minha clínica, nos meus negócios no digital.
Nossa, é muito interessante, porque de fato a mulher, ela é uma fábrica de hormônios, né? Eu acho que desde ali, quando inicia a menarca, essas fases todas que vamos vivendo dentro do próprio mês, ao longo da vida, essa questão hormonal, ela está sempre presente mesmo, né? Então, faz todo sentido esse trajeto que você falou, de começar ali pela saúde sexual, né? Pelo nascimento, e ir vendo todas essas mudanças, é fantástico mesmo. Agora, falando sobre o climatério, quais são os principais sintomas que indicam a chegada do climatério e como que você observa nas suas pacientes que ele vai afetando a qualidade de vida da mulher? É muito comum as pessoas começarem a achar que estão chegando na menopausa quando começam os calores. Então, o calor é o termômetro, literalmente, para as pessoas num senso comum, vamos dizer. Mas quando a gente resgata essa memória do paciente, a paciente vai falando ali do fogacho, você percebe que já há algum tempo ela vem sentindo ressecamento e a diminuição da disposição e da libido. Então, os primeiros sintomas de verdade, quando ela começa ali a se aproximar das mudanças hormonais, são o ressecamento. E não é só o ressecamento da parte íntima, é o ressecamento geral, por exemplo, os olhos. Quando eu pergunto, todas elas é verdade, eu percebi realmente que o meu olho está muito seco, eu percebi a minha pele muito ressecada. Então, é curioso, ela vem por causa dos fogachos, mas aí você resgata essa memória. O que começou de verdade foi o ressecamento, a baixa libido, a indisposição para acordar de manhã, sair da cama. Então, esses são os primeiros sintomas. E aí, a partir desse momento que começam os calores, aí todos os outros sintomas eles vão aparecendo, né? Tem mulheres que têm menos calor que outras, mas de uma forma ou outra vai apresentar alguma mudança de temperatura corporal. Nossa, e como é difícil identificar esses primeiros sintomas, né? Porque hoje a mulher é muito ativa, ela tem várias funções, ela trabalha fora, ela cuida de casa, cuida do marido, cuida dos filhos, tem uma carga social e de trabalho muito grande. E esses sintomas, como cansaço, é algo que você vai associando com outras coisas, o próprio ressecamento, né? O clima está seco, a poluição. A gente vai encontrando outras explicações e não se atenta que esses já são os primeiros sinais do climatério mesmo, né? Eu mesma só identifiquei quando começaram os fogachos, eu não consegui identificar antes. E aí você fica achando que você está cansada, trabalhando muito, e procura uma série de vitaminas e outras coisas para ajudar na disposição geral, e que não funcionam porque não é isso que está acontecendo, né? Exatamente. O mais comum é que a pessoa passe vários anos, isso aconteceu comigo mesma. Você pensa, eu acho que é porque eu ganhei peso. Não associa que, na verdade, o seu metabolismo já está lento por causa das mudanças hormonais. Então, isso já é uma primeira, não vou dizer que é um sintoma, porque não necessariamente você sente isso, mas já é uma consequência da mudança hormonal. Então, é uma carga de trabalho, eu estou muito cansada, por isso que eu acho que está falhando a memória. Mas já tem a ver, é isso aí mesmo. Tem pessoas com 39, 40 anos, sim, já está acontecendo, principalmente porque hoje as pessoas estão menstruando muito cedo. Então, normalmente, ela começa o ciclo já com 9 anos. Eu tenho pacientes com 9, 10 anos que já menstruam. Então, provavelmente, quando ela está chegando nos 40, esse ovário já está entrando em ebulição ali para ir parando. Ele não para de uma vez, mas ele vai falhando. Então, ela tem 3 ciclos normais, depois ela tem um ciclo que não ovula, aí tem mais 2 normais, mais um que não ovula. Então, as coisas vão acontecendo gradativamente. A gente demora para perceber, né, Ana? Sim. E, doutora Maria, normalmente as pessoas conhecem o tratamento com reposição hormonal, por exemplo, falando em amenizar os sintomas. Então, realmente vão procurar só depois que começam os fogachos e aqueles sintomas mais intensos, né? E aí eu tenho algumas dúvidas. Então, a senhora falou, né? Começa os primeiros sinais, né? Não são sintomas, esses sinaizinhos de ressecamento, de fadiga. Então, a gente primeiro já poderia começar a cuidar disso antes,
né? As pessoas têm muito medo dos riscos do tratamento de reposição hormonal, então muitas nem cogitam por conta de crenças que elas têm. E se tem algumas formas de se tratar a mulher de forma global, de uma maneira interdisciplinar, para auxiliar a passar por essa fase. Interdisciplinar, vou começar pelo final, isso com toda certeza. As pessoas têm resistência, cada pessoa tem resistência a algumas coisas, né? Então, tem pessoas que têm muita resistência, por exemplo, à abordagem psicológica. Eu entendo que são coisas que devem acontecer de forma casada. Eu vejo pessoas que só tratam a parte psicológica porque entendem que todo esse furacão de emoções, de sentimentos que estão mudando dentro dela, tem a ver somente com o momento de vida, com o momento estresse, casa, conjugal, filhos crescendo, e tudo isso está afetando demais, e aí ela entende que o problema dela é psicológico. E existe também o inverso, aquela pessoa que não acredita que o psicológico vai afetar, eu só preciso tratar meus hormônios, porque não tem nada que eu preciso de apoio psicológico. Mas as duas coisas devem andar casadas. A gente tem que lembrar também que é um momento de transformação hormonal, num momento muito interessante da vida da mulher, porque quando ela chega com 40 anos, vamos imaginar que ela teve filhos entre 20 e 30, os filhos já estão chegando na adolescência, estão crescendo, estão quase na idade ali de ir para a faculdade, ou ir cuidar da sua vida, sair de casa, cuidar dos seus próprios relacionamentos, e ela vai sentindo uma grande mudança o ninho vai mudando, né? Os cuidados que os filhos já não precisam tanto assim dela, e muitas vezes ela vai se sentindo menos útil, ela precisa se reencontrar dentro daquele espaço da família, reposicionar o papel dela naquele momento. Estou falando a sua parte aqui, Ana. Mas é porque é coisa de mulher, não é? Eu lido tanto com elas e eu faço tanto essa reflexão com elas também, pela própria forma de tratar. A minha abordagem, em qualquer momento, tanto no digital, na minha presença no digital, como no meu consultório, no hospital escola, com os alunos, a minha abordagem sempre é integrativa, quer dizer, integrando a pessoa como um todo. A mulher, ela não é um sintoma, ela não é a mama, ela não é o útero, o ovário, ela é um ser muito complexo. Então, a gente precisa sempre dessa reflexão. Qual que é o momento que você está enfrentando na sua vida? Você precisa de apoio em todas as frentes. Então, muitas vezes eu recebo pessoas que estão há 10 anos buscando ajuda para tratar a menopausa. E, às vezes, ela até já está há 10 anos na terapia. Ou ela está há 10 anos buscando diferentes tratamentos e até hoje ela não foi fazer terapia. Então, as duas coisas, obviamente, junto com outras, por exemplo, nutricionista, faz toda a diferença. Porque muitas vezes nesse caminho ela descobriu coisas como, por exemplo, o veganismo. Então, ela descobriu uma intolerância à lactose, ou ela optou por tirar o glúten da alimentação dela, porque ela descobriu que o glúten é inflamatório, e ela quer melhorar de saúde. Então, todas essas coisas, ela precisa de ajuda para transformar a alimentação dela. E por que não buscar ajuda profissional? Por isso que o ideal é trabalhar em conjunto, o multidisciplinar é a melhor saída, para que você não busque simplesmente melhorar dos sintomas. A gente não está querendo tratar a doença, a gente quer tratar a saúde, a gente quer cuidar da sua saúde, para que ela tenha um pensamento longevo, se preparar para um outro momento. Sim, e eu acho fantástico, né? Ouvir outras pessoas falarem dessa questão da interdisciplinaridade. A gente fala bastante lá na CLIA, mas é bem isso que você colocou, né? Como é importante o profissional estar atento a todas essas facetas, porque tem mesmo, né? Na clínica a gente percebe muitas mulheres que às vezes vêm com todos esses sintomas emocionais, precisando ressignificar essa fase nova da vida, porque realmente é tudo que você falou, muda o contexto familiar, ela começa a ter menos tempo ocupado com filhos, o que ela vai fazer com esse tempo, como é que ela vai se redescobrir nessa fase, com todas essas mudanças, mas tem uma resistência grande em buscar o tratamento. E se nós, né,
que estamos nesse cuidado interdisciplinar, não temos a informação correta do que cada especialidade consegue colaborar para cuidar da saúde da mulher, fica muito mais difícil colocar isso para a mulher que nos procura, né? Uhum. Então, eu acho que isso é fundamental mesmo. Agora, eu percebo também um medo muito grande por conta de crenças que as pessoas têm com relação à reposição hormonal, né? Como é que você vê isso? As pessoas têm esse medo? Elas têm tido mais resistência? Existe em 2002 foi publicado um trabalho histórico que se chamou WHI, que é o Women Health Initiative. Esse trabalho foi um trabalho pioneiro, ele tem seus méritos, ele fez um estudo multicêntrico em várias universidades ao redor do mundo, utilizando terapias de reposição hormonal, que era o que existia na época, né? Então ele foi publicado inicialmente em 2002, então vamos pensar que ele começou lá uns 10 anos antes disso. Então foi na década de 90 que isso começou. E os primeiros resultados desse estudo, eles começaram a apontar para a questão do aumento do risco de câncer de mama principalmente, mas também outros cânceres ginecológicos, e para o aumento dos eventos cardiovasculares, basicamente infarto e derrame. E é claro que, se a gente fala essas três coisas, né? Derrame, câncer de mama, pronto, pânico geral. E foi o que aconteceu na sociedade científica, né? Quer dizer, toda a comunidade científica ao redor do mundo recebeu esse alerta. Olha, o WHI foi suspenso por causa dos resultados, e a verdade é que aconteceu isso mesmo. Mas aí, para isso, graças a Deus, a gente tem a ciência, e é por isso que é tão importante, não só o médico, mas o profissional de saúde, todos os profissionais hoje em dia. A atualização é uma coisa, não é mais, é necessário. Você precisa se atualizar. Porque se a gente imagina que há 20, 30 anos, quando eu estudava, o conhecimento do homem dobrava a cada década, quer dizer, pensa hoje que ele dobra a cada 18 meses ou menos. Então, quanto que a gente já aumentou de vezes o nosso conhecimento, né, na humanidade? É mais que necessário se atualizar, porque a ciência está aí mostrando o tempo todo coisas que são diferentes do que você pensava no ano passado. Então, em 2002, quando aconteceu a publicação do WHI, fomos estudar os erros que houve no WHI. Na verdade, naquela época se usava hormônios equinos, não eram hormônios bioidênticos, não eram hormônios humanos. Então, é óbvio que se ele gera uma reação no corpo do animal, talvez a reação no corpo do humano não seja igual. Não foi feito para humanos aquele hormônio. Então, a medicina, na evolução, já desenvolveu todos os hormônios hoje que nós produzimos, eles são fabricáveis, eles são possíveis de reprodução. Outra questão era a via de utilização. Se usava via oral, que passa pelo fígado, sofre modificações dentro da própria cadeia metabólica. Outra questão foi a própria seleção dos pacientes. Como naquela época o rigor científico para a elaboração de um trabalho era muito diferente do rigor atual, então os pacientes foram selecionados, muitas eram pacientes obesas, pacientes fumantes, que já tinham histórico familiar de câncer de mama. Pensa, isso faz 40 anos que começou essa seleção de mulheres. Ou seja, aquilo que começou a ser publicado em 2010, quer dizer que já faz 14 anos que tem se publicado trabalhos contradizendo o WHI. Então a gente já sabe que tudo isso que foi falado no WHI não é verdadeiro. As próprias pessoas que publicaram o WHI já sabem que não é verdade. Isso já está superado dentro da medicina. Mas, obviamente, que tem pessoas desinformadas, tem médicos, infelizmente, que ainda estão um pouco desatualizados em relação a isso. E a maioria deles prefere não entrar nessa seara, porque realmente, assim como todas as especialidades dentro da saúde, existem subespecializações, né?
Então, hoje em dia, tem o psicólogo que só trabalha com pacientes especiais, tem o psicólogo que só trabalha com distúrbios alimentares, com violência. Por quê? Porque o conhecimento é tão amplo, e eu entendo isso. A pessoa, ela se super especializa naquilo e ela passa a trabalhar somente com aquilo. Dentro da ginecologia, existem muitas áreas. Então, tem o profissional que é mais especializado em cirurgia, aquele que é mais especializado em dor pélvica, em mama, em oncologia. Então, tem muitas subespecialidades da própria. E eu entendo que muitos médicos, às vezes ele atende um plano de saúde, por exemplo, ou ele atende ginecologia geral, então ele aborda vários aspectos dentro da ginecologia. Porém, a terapia de reposição hormonal, ela tem sido estudada muito pelos médicos que fazem a parte endocrinológica, a parte da menopausa. E aí que eu acho que entra o problema, que às vezes na questão, no intuito de evitar que ele tenha que falar sobre aquilo com a paciente, ele já fala, olha, eu não faço terapia hormonal. Ah, mas por quê, doutor? Ah, por causa dos riscos. E aí ele prefere não entrar nesse mérito, porque ele não tem conhecimento suficiente para falar. Agora, essa é a minha parte. Então, realmente, o que eu posso dizer hoje do que existe de mais moderno está lotado de trabalhos na literatura hoje comprovando os benefícios que a mulher tem de manter a saúde hormonal, de manter os hormônios com o equilíbrio que ela tinha quando ela tinha 35 anos. Então, a base que a gente tem hoje é na faixa dos 30 aos 35. O que a mulher tem dos 30 aos 35? Ela tem testosterona, que na verdade é o hormônio mais abundante na mulher. A gente não costuma falar sobre isso, por quê? Porque o homem tem 100 vezes mais testosterona que a mulher, mas a mulher, o tamanho da testosterona que ela tem é maior que os outros hormônios, o estradiol, a progesterona e os outros hormônios. Então a testosterona também é um dos hormônios principais. Ele que faz a mulher ter disposição, força muscular, aumenta a libido, disposição de manhã para sair da cama, melhora o foco, a cognição, um monte de benefícios que ela tem. Além disso, a testosterona faz parte da cadeia do estrógeno. Então, o metabolismo da testosterona vai levar a outros hormônios muito bons, como estradiol, estrógeno, estrona, estriol, hormônios que vão fazer também funções femininas ligadas aí à parte mais ginecológica, funcionamento do útero, ovário, ressecamento, etc. Então, o hormônio, inclusive, quando administrado na via correta, na dosagem correta, ele é protetor para os efeitos cardiovasculares, então vai diminuir o risco de infarto, diminuir o risco de derrame, sem contar a qualidade de vida, porque o que acontece é, a mulher que usa a terapia hormonal, ela fala, hormônio é vida, não sou eu que falo, são os meus pacientes. Não, doutor, eu preciso, porque hormônio é vida. Essa mudança que a pessoa sente de ter disposição novamente, de ter foco na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, isso tem tudo a ver com o metabolismo hormonal. O hormônio é só mais uma substância do nosso corpo e ele precisa ser equilibrado. Não estou dizendo que todas precisam igual, nem todas precisam de todos, mas é preciso fazer uma avaliação personalizada e, com certeza, cuidar dessa reposição. Não são todas que são iguais, não são todas que vão tomar todos os hormônios. É claro que cada caso é um caso, né? Não, eu concordo com essa frase, sabe? Que o hormônio é vida, porque eu também faço. E sou testemunha disso. É isso, eu também. Não, totalmente. Eu tenho paciente que usa testosterona e estradiol, por exemplo. Aí ela vai fazer um procedimento cirúrgico e aí, às vezes até por desinformação, um colega pede para parar a reposição hormonal. A pessoa fica 15 dias sem hormônio, ela pede socorro, ela me liga, pelo amor de Deus, a senhora pode falar com o meu médico, eu preciso voltar a usar. E a gente entende, você não sai da cama, né? Você usou uma vez, depois realmente é difícil. Não, é fantástico. E assim, uma explicação maravilhosa que você deu, que deu um panorama, assim, que eu acho que esclarece muito, né, as pessoas que estão assistindo a gente agora. E eu fico pensando, assim, o quanto, quando a gente começa a ter essa queda hormonal, a gente ainda tem metade da vida pela frente ou mais, né? Então, como é importante a gente cuidar da manutenção da saúde nesse período.
Porque hoje uma mulher de 60 anos é muito diferente de uma mulher de 60 anos há 30 anos atrás. Né? A gente tem toda uma perspectiva de vida, de trabalho, de relacionamento amoroso ainda pela frente, e que exige uma condição física e emocional da mulher que realmente é o trabalho conjunto que vai proporcionar, né? Eu acho fantástico isso. E você também pesquisa bastante, doutora, sobre metabolismo e obesidade, né? Então, conta um pouquinho para gente como é que a alimentação e o exercício físico influenciam na saúde durante o climatério, especialmente em relação à prevenção de algumas doenças. O meu desejo de conhecer mais sobre obesidade teve uma relação direta com essa questão da menopausa, porque conforme a mulher vai diminuindo o metabolismo, ela vai naturalmente ganhando peso, porque as calorias que ela queimava quando ela tinha 30, 35 anos, ainda que ela mantenha a mesma dieta e a mesma atividade física que ela fazia, com 45 ela não vai queimar a mesma caloria. E isso acontece pela diminuição da taxa metabólica basal, da taxa metabólica normal que essa mulher vai sofrendo pela baixa dos hormônios, pelo desequilíbrio dos hormônios. Então, o que acontece? Naturalmente, começa a acumular gordurinha na barriga, gordurinha no bumbum, na coxa, que é principalmente onde vai acumular. E assim, os trabalhos do WHI, isso foi um avanço muito interessante desses estudos que começaram lá em 2000, na fase de 2000, mostraram que existe uma enzima dentro da gordura chamada aromatase, e essa enzima, ela transforma alguns hormônios, a testosterona principalmente, em um hormônio feminino que não é muito bom para a nossa saúde, que é a estrona. Então, todos os nossos hormônios, quando eles estão em equilíbrio, eles funcionam muito bem. Por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio fantástico. Ele coloca a nossa glicose para dentro da célula para eu ter energia, para poder trabalhar, fazer as minhas atividades. Porém, quando eu exagero no meu carboidrato, a minha insulina estoura, porque eu preciso de muito mais insulina para captar aquela glicose. E aí é que está o problema. Conforme eu aumento muito a minha insulina, outras cadeias ruins vão ser ativadas dentro do metabolismo, causando inflamação e causando ativação de genes que estavam ali adormecidos e que não são bons para a nossa saúde. E já tem vários estudos falando sobre isso, que essas enzimas da gordura, por exemplo, a aromatase é uma delas, outras ligadas ao aumento da insulina, eles ativam genes que desencadeiam alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, de pâncreas, de intestino, de próstata. Então, o que acontece? Nós começamos a perceber que era uma necessidade cuidar da obesidade dessa mulher antes de começar a falar de hormônios. Por quê? Porque ela está inflamada, cheia de hormônios ruins. A insulina estourada. A insulina é um hormônio, como eu falei, ela também vai causar uma série de problemas se ela não estiver equilibrada. Insulina, ela precisa estar bem baixinha. Ela só deve subir quando a gente come carboidrato, realmente. Depois ela deve descer de novo. Mas, dependendo da sua alimentação, como é que você está desequilibrando isso na sua vida, vai aparecer uma série de outros problemas. Então, nós percebemos isso, né? Eu fui vendo que se eu não cuidasse da obesidade das mulheres, eu não ia conseguir realmente devolver saúde. E eu fiz essa opção já em 2014, quando eu fiz uma pós de nutrologia, que eu decidi, eu preciso me cuidar primeiro, eu tenho que ser o exemplo do que eu estou falando. Se eu quero que as pessoas vivam mais e melhor, eu também preciso fazer isso por mim mesma. Então, eu decidi fazer essa mudança e essa é uma bandeira para mim. A minha família, infelizmente, é uma família que tem ativação de câncer de mama em muitas mulheres, inclusive a minha mãe, a minha tia, irmã da minha mãe, a minha avó faleceu de câncer de pâncreas, que é um dos cânceres interligados. Tem outras tias também com câncer de mama. Então, é uma preocupação minha pessoal, a questão de cuidar dos hormônios, mas cuidando do risco de câncer.
E isso começa pela obesidade, começa pelo cuidado com a alimentação. Por isso que é tão importante cuidar da alimentação, ela faz parte desse cuidado integral. A gente não consegue pensar numa longevidade saudável, num equilíbrio hormonal de fato, se eu não tiver o equilíbrio da alimentação combinado. Sim, e isso é muito fantástico, porque lá na CLIA nós temos a equipe interdisciplinar e nós trabalhamos muito a nutricionista com a psicóloga, muitas vezes com a fisioterapia junto, e a gente percebe de fato o impacto que tem, né, a gente trabalhar a questão da conscientização da nutrição, os aspectos emocionais que estão por trás disso, muitas vezes as questões de imagem corporal, que a fisioterapia e a psicomotricidade muitas vezes ajudam, e quando fala da associação disso com a parte hormonal, eu acho que a gente fecha aí, né, um circuito completo de cuidado para algo que impacta muito a mulher, né, porque já é uma fase de muita mudança, e aí a gente, conforme a mulher vai ganhando peso, vendo todas essas alterações, ela não se cuida, a autoestima também é muito afetada. E aí a gente começa a ter um quadro que tem vários outros complicadores que vão aparecendo ao longo do tempo quando você não cuida daquilo que é o central, né? Então eu acho isso fantástico mesmo. E esses alertas, assim, para cuidado de saúde é algo que a gente tem que fazer sempre, né? E tá sempre em dia com os exames periódicos e buscando auxílio de profissionais. Quando a gente pensa, doutora Maria, em doenças ginecológicas, quais são os sinais de alerta que podem surgir durante o climatério, né? Então, a senhora trouxe muito essa questão familiar do câncer de mama, né? Do câncer de endométrio, muitas vezes, e a gente sabe que as mulheres têm essa atenção já para a história familiar. Agora, aquelas que não têm esse histórico familiar, como é que elas podem estar atentas a isso? O que elas podem perceber no seu próprio corpo para poder buscar os cuidados necessários frente aos primeiros sinais? Bom, primeiros sinais não de câncer, você está falando? De doenças ginecológicas e do próprio câncer mesmo, né? Quando a gente fala dessa fase do climatério. Uhum. Acho que os sinais, todos os sinais que você imaginar que parece que não pertence a você, por exemplo, a própria cefaleia, né? A própria enxaqueca. Você está passando numa fase que, diferente do que acontecia até hoje no seu ciclo, todos os meses você está tendo uma enxaqueca incapacitante. Isso nunca aconteceu. Alguma coisa deve estar acontecendo nos seus hormônios, porque a maior parte das dores de cabeça, claro, tem causas neurológicas, né? Mas a grande maioria das enxaquecas femininas, elas são ligadas à mudança hormonal. Então, já é um sinal importante de buscar um profissional. O ressecamento é uma coisa mais importante do que parece, porque quando a gente está começando a sentir o ressecamento, principalmente na parte íntima, a gente não percebe que o que está acontecendo ali é um pouco do que acontece no restante. Cai o cabelo, a pele fica seca, minha pele parece mais flácida, mais mole, mas lá na parte íntima, região do períneo, aquilo lá acontece numa forma mais drástica. Então a bexiga vai cair, o intestino vai cair, diminui o colágeno, diminui o tecido de sustentação, perde massa muscular, perde a capacidade de lubrificação. Então, pensa que aquele equipamento, que é um equipamento ali todo funcional, vai chegando nos 40, se você fica 10 anos sem cuidar disso, vai perder urina, vai ficar com o intestino ruim, vai ficar péssima qualidade da relação sexual, e por aí vai. E as pessoas às vezes dão pouca. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ficaram 20 anos evoluindo sem tratamento nenhum e formaram uma fístula da bexiga para a vagina e começaram a perder urina pelo buraco errado, vamos dizer. E aí o que acontece? Tem que fazer cirurgia para corrigir uma coisa dessas, numa pele que já não tem qualidade, não tem músculo ali para dar sustentação. Então pensem o problema que vai ter. Eu não tenho mais relação sexual, sou viúva, não uso mais o meu equipamento. Tem pessoas que falam isso. Mas você precisa do seu equipamento funcionando, porque aquilo ali não é só para relação sexual. Ali tem a bexiga, tem o intestino, tem uma série de órgãos ali dentro do abdômen que precisam do assoalho pélvico funcional.
Então, a mulher precisa se cuidar pela sua própria autoestima. Usar fralda geriátrica é uma coisa que nenhuma mulher deseja, mas isso é cada vez mais comum. Por isso que tem fralda hoje em todo lugar. Você vai na farmácia, tem... É impressionante isso, né? Às vezes eu tiro foto para colocar no Stories, assim. Tem uma linha de prateleira, um corredor só de fralda geriátrica e forrinho, né? Aqueles forrinhos higiênicos. Não acho que seja uma coisa ruim, pelo contrário, que bom que tem soluções. Mas isso é falta de buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda na hora certa. Quando começou a sentir, já ir buscar. Agora, mais importante que tudo isso, eu acho que é a mensagem da questão da obesidade, né? A obesidade é o sinal mais importante de que você vai ter problemas lá na frente. Se eu for listar os problemas todos que vão acontecer na mulher na menopausa, vamos dizer que mais da metade vão acontecer pela obesidade. A própria inflamação, a falta de disposição, a perda de memória, a tendência à demência, todas essas questões são relacionadas à obesidade. Então, o principal sinal, inclusive o câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Tão oportuno falar sobre essas questões. É óbvio que um sangramento na menopausa vai chamar a sua atenção, é um alerta muito importante, mas é um alerta que eu nem preciso falar, porque é óbvio, toda vez que ela sangrar, ela vai buscar ajuda, porque é um alerta muito importante, do câncer de endométrio, por exemplo. E fazer exames de prevenção, né? Então, eu preciso fazer mamografia, ultrassom, sempre. Mamografia e ultrassom transvaginal são os mais importantes, porque a mamografia é o exame mais importante para a mama. Eu posso fazer ultrassom, posso fazer outros exames se o médico pedir, mas o mais importante é a mamografia. Ele pega imagens antes de virar um nódulo, então é muito importante. E ultrassom para avaliar os ovários. Quem tem ovário precisa fazer ultrassom. Mas o meu ovário faz tempo que ele aparece atrofiado. Mas o ovário que dá câncer é o ovário atrofiado. Isso é uma dica de ouro. Eu faço ultrassom em muitas mulheres que falam: meu médico disse que eu não preciso mais fazer ultrassom, porque já está atrofiado. Mas esse é o ovário perigoso. Eu preciso olhar todo ano se ele continua atrofiado. Mas o mais importante, como eu falei, é a obesidade. Por quê? Porque o câncer de mama, ele não tem uma prevenção efetiva. Ele tem detecção precoce. Então, eu só consigo detectar o autoexame, aquela coisa toda. Se eu sentir o caroço no autoexame, é porque eu já tenho câncer. Então, eu preciso fazer os exames de rastreamento, que também vão fazer o diagnóstico precoce. Na verdade, não é uma prevenção. A prevenção, de fato, qual é? Você cuidar do seu estresse no seu dia a dia, cuidar da sua alimentação, cuidar da quantidade de água que você bebe, do seu momento ali de se centrar e colocar as suas prioridades em dia, para você também saber que você precisa se cuidar e fazer os seus exames, né? E cuidar principalmente da obesidade. Percebeu que você está aumentando de peso, a calça não está servindo, as roupas estão ficando apertadas. Antes disso afetar a sua autoestima, procurar ajuda. Essa é a minha orientação. Assim, você vê como tem tantos detalhes, né, nessa questão da saúde da mulher e como a gente tem que estar atenta para justamente não chegar lá na frente e a gente acabar tendo que lidar com situações que podem atrapalhar muito a nossa qualidade de vida, né? Isso é fantástico. A gente está quase finalizando, mas eu queria pedir para a doutora explicar brevemente sobre o grupo Metabolizar, né? Então, como surgiu essa ideia e quem pode participar? O Grupo Metabolizar é um ecossistema de saúde e longevidade. Então, ele surgiu da ideia de tornar mais acessível a todas as pessoas, não só a paciente que vai no consultório, que tem acesso ao meu consultório, mas todas as pessoas que me acompanham pudessem ter acesso a estratégias possíveis para mudar o seu estilo de vida, para mudar o que ela faz no dia a dia, sua forma de prevenir as doenças para não ter que depois perder tempo para cuidar delas, né? Então vamos usar nosso tempo para cuidar da saúde. Então, são tantos anos de estudo, tanta experiência clínica,
E eu fiz essa opção de criar um ecossistema digital de saúde. São várias possibilidades dessa pessoa acessar conteúdo de qualidade. Tem um canal no YouTube, tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo que a gente vai colocando as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o que a gente faz, sobre mentorias individuais. Então, é uma forma de personalizar o que a gente pode fazer para cada pessoa, mas de uma forma muito mais acessível, e cada um escolhe o que gostaria de fazer. Quem gosta de acompanhar nossos conteúdos está lá no Grupo Metabolizar, principalmente no YouTube, e a partir do YouTube, do nosso Instagram, a gente vai direcionando para as outras atividades possíveis, né? O site, o blog e outros conteúdos de saúde, longevidade, emagrecimento saudável e tudo mais que envolve a saúde da mulher e a saúde em geral, não só da mulher, né? Isso é fantástico, né? E eu acho que conteúdo de qualidade e informação é tudo, para que a gente possa saber como se direcionar na vida mesmo e cuidar de nós mesmas, né? Eu acho que esse episódio foi muito rico, repleto de informações importantes. Eu quero muito agradecer a sua presença, doutora Maria Bertamati, pedir para quem está nos assistindo que acompanhe as redes sociais dela, até porque o conteúdo é denso, é de qualidade e ele é riquíssimo. O @ é doutora Maria Bertamati, com 2 T's, né? Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a todos que estão assistindo por estarem aqui conosco, né? Convido também que nos acompanhem nas nossas redes sociais, @cliapsicologia, e acesse o nosso site para ter mais informações, www.cliapsicologia.com.br. Muito obrigada e uma excelente semana para todos.